Fala galera do nono, tudo bem? Bom dia. Trazendo aqui então a correção do capítulo 4 para vocês, tá? Aqui na página 460 tem uma contradição aqui nessa imagem, né? A número 1 está perguntando sobre, para a gente falar o contexto dos Estados Unidos, o contexto histórico, né, da época, né? E a imagem está falando sobre o estilo de vida americano, eu botei uma seta aqui na frase, mas na verdade é uma contradição, porque o estilo de vida americano presumia o consumo, né? Presumia ter uma família feliz ali dentro do automóvel, mas é contraditório o fato de ter uma fila de desempregados aqui embaixo, né, na calçada, onde está sendo exposto aí esse outdoor, né? O consumo não combina com o desemprego, né? Então, o estilo de vida americano fazia sentido na época do consumo, né? Mas lá na crise de 29, 1929, esse outdoor aí já não estava fazendo mais sentido, né? Era contraditório com a real situação, né, do país na época. A número 2 está pedindo para a gente falar da Roverville. Essas Rovervilles eram as comunidades, né, que foram construídas na época no contexto da crise. As pessoas sem dinheiro, sem trabalho, sem dinheiro para pagar aluguel, foram viver nas comunidades, né? E a 3 está pedindo para a gente dizer se no Brasil tem comunidades. Ora, o que mais tem, né, gente? Comunidades, é, 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 país em desenvolvimento, país, vamos dizer, de terceiro mundo, né? Temos sim, né? A gente faz relação, faz referência com as diversas comunidades que tem aí pelo Brasil inteiro, tá? Na página 466, tá pedindo para a gente falar sobre a real situação, ó, fatores que impulsionaram a economia estadunidense. O que impulsionou a economia estadunidense na época foi a Europa está quebrada e a Europa precisa muito de produtos importados, né? Porque a Europa é destruída depois da Primeira Guerra Mundial, vai precisar comprar muitos produtos, roupas, alimentos, principalmente dos Estados Unidos, e eles vão passar a produzir muito para vender para os europeus. Quais condições causaram a crise? Principalmente a superprodução e o fato da Europa de produzir muito, né, para vender, e o fato da Europa estar recuperada. Vai chegar um momento que a Europa vai se recuperar e os Estados Unidos vão fazer o que com tanto produto, né? Então, vão quebrar aí, né? Qual foi o principal papel do Estado ao perceber a crise? Qual foi o papel do Estado ao perceber a crise, né? A gente vai perceber que vão criar aí o New Deal para tentar resolver, né? Principalmente o New Deal para tentar resolver os problemas aí dos Estados Unidos. Aqui está pedindo na letra A qual dos três países representados sofreu mais. O país que está em vermelho aqui, que é os Estados Unidos, né? Vai sofrer muito aí com o desemprego. Quais foram os anos que o desemprego foi mais acentuado? A gente percebe a década de 30, né? O ápice, né? A parte mais alta dessa linha vermelha está lá na década de 30. Porque a partir de 26 os Estados Unidos começaram a sofrer com desemprego? Porque a Europa vai se recuperar dos problemas que ela tinha vivido lá depois da Primeira Guerra Mundial. Ela recuperada não vai mais comprar produtos dos Estados Unidos, né? O contexto político levou à queda tão acentuada do desemprego. O contexto político, cadê? Aqui. O contexto político levou à queda, vai ser o Franklin Delano Roosevelt criar lá o New Deal, tá? 1936. Passando aqui na 67, tem aqui uma imagem, né? Tá pedindo para a gente falar. É, Observe o mapa e comente a expansão da crise. A expansão da crise vai se dar porque todos os países que forem envolvidos com o capitalismo dos Estados Unidos, percebam aqui em vermelho os Estados Unidos e essas setas, né, levando a crise para tudo que é lugar, né? Os países que pegaram dinheiro com os Estados Unidos, o Brasil, que vendia muito café para os Estados Unidos, vão quebrar. Esses países vão quebrar também, tá? Vão ter problemas sérios de dinheiro. Descreva as principais características de um governo totalitário. A gente pensa governo que atende pequenos grupos, o uso da força, a exaltação do líder, a opressão, tá? Aqui embaixo tem uma imagem falando sobre a marcha sobre Roma. Essa marcha sobre Roma, pedindo pra gente falar, né? Vai ser o momento em que o Mussolini vai chamar lá, né, os fechamentos dele, né, as pessoas que eram fechadas com ele, para marchar sobre Roma e fazer com que esse rei é, é, da Itália renuncie para que o Mussolini possa assumir, tá? Buscando apoio aí popular.
Na página 468 está pedindo para a gente falar as principais características do governo do Mussolini. Então a gente vê a Itália vai entrar em um processo de recuperação econômica, a gente vê política de investimento em infraestrutura, a gente vê a tentativa de combater o desemprego, né? O Mussolini vai vir com um pulso muito forte, né? E vai ser muito apoiado, né, como a pessoa, o cara que fosse resolver os problemas da Itália na época. Aqui eu tenho mais uma Roverville na número 1, letra A, né? E aqui tá assim, o que a fotografia representa, porque esse tipo de habitação foi construído? As pessoas não tinham emprego, as empresas vão quebrar, né? A quebra da bolsa de valores, as indústrias vão fechar, vai causar muito desemprego e comunidade, né? Sem dinheiro para pagar aluguel, comunidade. Descreva as principais características da crise que gerou esse tipo de habitação. A crise de 29, uma crise de superprodução, vai acontecer na década de 20, ali perto da década de 30, né? Os Estados Unidos vão estar produzindo muito, a Europa vai se recuperar e não vai comprar mais. Quais as principais características do New Deal? Principalmente, a gente vê a intervenção do Estado na economia fortemente, né? O Estado vai intervir para tentar contornar essa situação. Principais características do governo de Mussolini na Itália, número 3. É um governo centralizador, era um governo nacionalista, autoritário, antissemita. Semita, essa palavra semita está direcionada aos judeus, né? Os judeus se diziam filhos de Sem. O Sem, quando você vai lá nos Hebreus, né? Você vê o Sem, se eu não me engano, ele era filho do Abraão, filho do Noé, alguma coisa. Noé. E os judeus se diziam descendentes desse Sem, por isso que fala semita. E antissemita é anti-judeu, tá? Aqui na número 4 eu tenho uma imagem pedindo para falar qual a diferença entre as crianças retratadas na imagem, né? Tem crianças aqui, olha, com o nariz grande, né? Aqui, menina vestidinha de vermelho, o nariz grande, o rosto feioso, assim, representando aí os judeus. E as crianças mais bonitas, a galera da Alemanha, da raça ariana, né? Que características da doutrina nazista estão presentes na imagem? Judeus como traidores e os arianos como superiores, né? A número 5 está pedindo para falar da República de Weimar. Essa República de Weimar era a forma como era uma república a Alemanha na época que acabou a Primeira Guerra. E eles vão tirar, essa República de Weimar vai tirar a Alemanha da guerra. E os nazistas vão responsabilizar essa república porque a Alemanha saindo da guerra vai ter que assinar o Tratado de Versalhes. A Alemanha vai estar arrasada por conta do tratado, tá? Então os nazistas culpam, né, a situação da Alemanha, a República de Weimar. No Max Desafio tem aqui um texto, pessoal, falando de totalitarismo. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo. Então vocês somem o 1, o 2. Aqui eu tenho o 4 e o 16, que são características totalitárias, tá? Vai dar aí 23 a soma. A número 2 está pedindo para a gente falar sobre as principais características, né? Não, as medidas do New Deal. O que o New Deal queria? O New Deal queria principalmente organizar a economia dos Estados Unidos a partir da intervenção estatal. Aquele liberalismo, né? Por isso que fala crise da democracia, crise do liberalismo, nosso capítulo, porque aquele liberalismo das indústrias produzirem muito, das indústrias elas se autorregularem, não deu certo. Tanto que os Estados Unidos, as próprias indústrias quebraram porque produziram muito, o Estado deixou elas se autorregularem e deu no que deu. Então agora o Estado vai intervir fortemente, é a letra E. A número 3 está pedindo para a gente falar sobre os fatores que causaram a crise de 29. Está na letra B, tá, gente? O excesso de produção, o descompasso, tá assim, ó, o descompasso entre a produção e o consumo. Os Estados Unidos vão estar consumindo muito, a Europa não vai comprar mais e vai gerar aí um descompasso na letra B. Aqui, na página 471, está pedindo para a gente falar sobre caracterizar o fascismo. Esse entre guerras, pessoal, essa palavra que está aqui é entre a primeira e a segunda, tá? A número 4 está na letra B. Personalização do líder, o líder como o pai da nação. O Hitler, quando ele escreveu o Mein Kampf, o Mein Kampf vai ser dado de presente de casamento para as pessoas, vai ser a Bíblia do momento, né? Porque o cara vai surgir como o grande salvador da pátria, tanto ele quanto o Mussolini, tá? A número 5 está pedindo para a gente falar sobre o fascismo do Mussolini, né? É um regime que se baseia numa política autoritária e nacionalista, unifica a nação e tem como instrumento de mobilização a mobilização em massa da comunidade nacional, está na letra A.
Aqui tem um resumo na 472 para a gente falar um pouquinho sobre a crise de 29. Aqui eu tenho crise do capitalismo, quais as características? Superprodução e baixa nos preços de industriais. Nas consequências eu tenho desemprego, principalmente desemprego, tá, gente? E a falência, né? As indústrias vão falir, as empresas vão fechar. Como solução vem o New Deal, tá? Aqui no nazismo alemão eu tenho antissemitismo, né? Eles eram contra os judeus, militarização muito forte e intervenção estatal, tá? Aqui na crise da democracia, eu tenho principalmente no contexto histórico o Tratado de Versalhes e a crise de 29. Isso aí vão gerar o fim da democracia, porque é, a, a Europa, na verdade, vai estar passando, a Alemanha vai passar pelo Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha bagunçada do jeito que está vai precisar de um pulso forte. E o Hitler vai vir completamente oposto à democracia, ele vai vir ditador, né, para dizer, eu vou agir firme para a gente poder acabar expansionista, invadindo vários países, vai levar aí para a Segunda Guerra Mundial. Características dessa crise: totalitarismo, nacionalismo, revanchismo, aquela revolta que o Hitler vai ter por conta do tratado, é o revanchismo. Aqui embaixo tem o fácil de combatimento. O fácil de combatimento era o nome do partido fascista, né, do fascismo, antes de ser fascismo, tá? Então, com essas características, expansão territorial, assim como Hitler também, a galera da Itália tinha, a marcha sobre Roma e a aliança com a Alemanha. A Itália e a Alemanha vão estar unidas no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Eu vou parar aqui para poder falar um pouquinho sobre os exercícios que eu vou enviar para vocês do caderno 1, ok? Até daqui a pouquinho.